Voltamos com o Boa Noite Rio Branco na sua TV Rio Branco, Canal 8, SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Quero registrar aqui no início do programa o aniversário da minha amiga Joyce Machado, empresária, bem-sucedida, atua no bairro 15, no ramo de tapeçaria. Ela trocou de idade na última segunda-feira, dia 16. Em nome da direção do programa e toda a equipe do Boa Noite Rio Branco, os nossos votos de parabéns, mesmo com atraso, tá? Que Deus proteja sempre o seu caminho e da sua família também. Feliz aniversário, mesmo tardiamente. Muito bem, agora com o apoio do Supermercados Araújo, do Araújo Mix, do meu amigo Nando Cabeleireiros e também da Estrútil Saúde e Vida, que representa no Acre os produtos a Amazônia Estrútil, entre os quais o óleo de avestruz, que é um emagrecedor natural e um alimento também, uma fonte de alimentos. Eu tenho o prazer de conversar com o prefeito de Porto Acre, a cidade histórica, isso mesmo, o prefeito Carlinhos Portela, do PSDB. Boa noite, prefeito. Boa noite, tudo bem? Muniz. Tudo Seja bem? bem-vindo ao programa. Obrigado, boa noite, Muniz. Boa noite aos telespectadores. É uma satisfação, mais uma vez, estar aqui. Fico muito à vontade, sempre repito isso quando chego nessa casa. E é sempre uma honra recebê-lo aqui. Obrigado. O prefeito vem acompanhado hoje do secretário municipal de administração, Lauro Fontes, que, para quem não sabe ou não lembra, brilhou nas quadras nos anos 80 e 90, não foi, Lauro? 80 e 90. Lauro é um grande goleiro, um goleiraço, era uma parede humana. Seja bem-vindo, Lauro. Bom dia, aliás, boa noite. Boa noite, Muniz. Boa noite a todos os seus telespectadores desse programa com enorme audiência em nossa capital e, por que não dizer, em todo o estado do Acre. Muito bem. Prefeito, só de junho para cá, segundo informações, a Prefeitura de Porto Acre deixou de arrecadar de FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Olha só, para a maioria das prefeituras do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, o FPM é apenas mais uma complementação. Para nós aqui do Norte, do Nordeste, a maioria dos municípios do Nordeste, é vital, é a maior fonte de arrecadação. Como é que o senhor perdeu 460 mil reais e como o senhor vai fazer para pagar o 13º salário? Então, fazendo realmente uma análise, fazendo um olhar sobre aquilo que estava projetado, inclusive pela própria Confederação Nacional dos Municípios, que tem uma equipe de economistas, de técnicos que estudam a projeção dos números da economia, da macroeconomia no país e, portanto, o Fundo de Participação dos Municípios, ele também, de certa forma, obedece ao crescimento econômico do país, ou à estagnação, ou ao decréscimo, vamos dizer assim. Nós, dessa forma, foi que perdemos, né, com a realidade econômica altamente preocupante no nosso país. O município de Porto Acre deixou de receber em seus cofres 460 mil reais só de FPM. Como você disse bem, para os municípios de grandes regiões, das regiões mais desenvolvidas, dos grandes centros como Sudeste, Sul, Centro-Oeste, o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, ele é apenas uma complementação, porque esses municípios eles conseguem, além de ter uma gama de base tributária para arrecadação, eles conseguem ter aparelhos suficientes para fazer essa arrecadação se tornar mais eficaz. Claro. E com isso, o FPM passa a ser apenas uma complementação, porque o vulto de recursos próprios arrecadados são muito grandes. O que é completamente diferente, o que ocorre justamente o contrário nas regiões Norte e Nordeste, por sinal, as regiões mais carentes do país. O Fundo de Participação dos Municípios, com a baixa industrialização nessas regiões, e principalmente na Amazônia, passa a ser a principal fonte vamos dizer, de custeio e de investimentos que os municípios têm. E, diante de uma situação dessas, torna-se muito grave. Se já estava difícil para a gestão municipal, para o gestor, agora com essa queda na transferência de repasses, a gente realmente fica com uma dificuldade absurda. Nós, diante de uma situação como essa, não tivemos outra alternativa a não ser sentar a equipe de pensadores da Prefeitura de Porto Acre e definir uma estratégia para diminuir as despesas e aumentar a nossa arrecadação. E aí, o Lauro Fontes, nosso secretário de administração, se debruçou sobre esse problema e foi necessário a gente chegar à seguinte conclusão: é necessário demitir, é necessário dispensar uma série de servidores temporários que estão aí, provisórios, inclusive os comissionados. É muito difícil quando o gestor municipal chega a adotar essa medida. Foram 32 exonerações só nos últimos dias e vem mais. E também foi preciso a gente
Além disso, romper alguns contratos, suspender alguns contratos e dar uma olhada bem, vamos dizer, cuidadosa no que se refere à cobrança daqueles que devem ao município. Entendi. É o IPTU, é o ITBI, é o ISS, isso tudo vai nos ajudar. Melhorar o sistema de arrecadação de impostos. Com certeza. O secretário Lauro, ser secretário numa prefeitura rica é uma coisa, ser secretário numa prefeitura pobre que não arrecada praticamente nada é um desafio e tanto, hein? De fato é, mas eu tenho um paralelo para nós compararmos e entendermos essa situação. É um enorme desafio, na verdade, mas é um desafio que dá, de certa maneira, a oportunidade de nós trabalharmos mais perto da população com um sentimento de cidadania. Eu comparo administrar uma cidade pequena, pobre, paupérrima, como o município de Porto Acre, que tem 5 dessas cidades. Pois é, certamente, o Lauro, eu até falei um dia desse, mas meio de forma resumida, eu acredito que nenhuma prefeitura, nenhuma parte do mundo vive um drama igual ao Porto Acre. Você falou 5, né? São 5 cidades. Fora alguns distritos, né? Fora algumas pequenas comunidades. O que é importante é entender isso. Porto Acre ela é atípica. É como se fosse um estado dentro do estado. E nós temos uma máxima na economia que diz que os recursos serão sempre escassos e as necessidades serão sempre crescentes. E esse é o desafio que nós temos que fazer. O imposto que contribui para a riqueza do município, esse é o olhar que nós temos que ter, a riqueza dos municípios brasileiros, ela está na UTI, todos eles, independente do seu tamanho ou sua complexidade econômica. Porque a maior soma dos recursos, em qualquer deles, inexoravelmente, nós temos que avisar a todos, vem do ITBI, vem do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Essa é a base da distribuição do imposto do Brasil. O que o prefeito colocou aqui muito bem, claramente, é esse pacto federativo que tem que ser enfrentado. Porque enquanto... Isso se arrasta desde a promulgação da Constituição, que tinham previsto para fazer um... Eu acho que a gente pode ser mais ambicioso, né? Nesse raciocínio, a gente pode retroceder até o início da República. Isso. Né? Que, quando ela é constituída, não tinha um olhar para os municípios, de um olhar para a coroa. Né? Você tem razão. Se agravou com a Constituição porque aí criaram uma série de tarefas para estados e responsabilidade de estados e municípios. Exatamente. Ou seja, deliberaram as tarefas e não designaram o mais importante, que são os recursos financeiros. E soma-se a isso a enorme cultura da sonegação. Junto à cultura da sonegação vem a cultura do tirar vantagem. E esse caldeirão de péssimas culturas faz com que todas as demandas vão em cima do prefeito, porque a cidade é o estado mais próximo do cidadão. Então, no município de Porto Acre, são 5 cidades que são satélites e que lá moram cidadãos, pessoas, em sua enorme maioria pessoas do bem, não tendo uma riqueza como base de sustentação e de geração de riqueza, como, por exemplo, uma jazida de petróleo, algo que com royalties daria para o município se manter, e independente, muitas vezes, do fundo de participação do município, fica o município preso numa armadilha econômica das mais terríveis que se conhece. Dizem por aí que os municípios paupérrimos como o nosso vivem em Brasília com pires na mão para pedir migalhas. As emendas parlamentares, graças a Deus, existem no Brasil essas anomalias, mas é a tábua de salvação, muitas vezes, para os pequenos municípios. Mas também, por outro lado, aproxima o poder legislativo do poder executivo de forma muito complicada. Porque, não tendo o município geração de renda, essa dependência faz com que também haja uma dependência invertida, ou seja, o prefeito dependerá
de uma articulação que muitas vezes, e no país como o nosso, em que o grande poder está na mão de um só partido... Isso acontece de forma muito promíscua, né? Promíscuo. Essa é a palavra que eu estava tentando evitar. Muito obrigado, porque essa promiscuidade fere a Constituição, ela fere a noção de Estado. Com certeza. Ela fere a noção da independência dos poderes. E mais ainda, é do nível de cima para baixo. Então, quando a gente olha para o município como Porto Acre, nós temos que ter um outro olhar, porque esse cenário não ajuda Porto Acre num sentido estrutural. Ajuda emergencial. Então, a encomenda do prefeito Carlinho Portela, eu quero fazer o que a minha campanha disse. Você tocou num assunto importante em relação à questão estrutural. Porque há algum tipo de ajuda que, às vezes, acaba gerando mais despesas constantes ao município. Há uma obrigatoriedade tão grande, Muniz, e se eu me perdoe, falar dessa forma. O Estado brasileiro, ele tem uma cultura do tomar que é grande demais. Então, mesmo medida que ele dá uma emenda parlamentar através de assinatura de um contrato e um convênio, obriga o município a uma série de compromissos. Isso. Ele é fiscalizado desde a Polícia Federal até a Câmara Municipal. As obrigações são tão grandes que ele tem que criar estruturas internas para manter isso sob controle de tal linha que ela não pode balançar. Então, é preciso, mais uma vez, despesa dentro do município para manter uma equipe para fazer os controles dos controles. Com certeza. Isso vai, ao longo do tempo, colocando o município em uma situação de visibilidade da lei, o tempo todo. Não que não quisesse a lei é necessária. Mas o excesso de aparelhos fiscalizadores no Brasil é enorme. E, diga-se de passagem, ainda tem roubos, né? Ainda tem desvios. Por quê? Porque a cultura é muito antiga, aquilo que falei primeiro. A cultura da sonegação, a cultura do tomar vantagem, tirar vantagem do Estado. Então, o que é que fez a Prefeitura de Porto Acre? Não tendo saída e vendo que a sua história administrativa, ao longo de muitos anos, vinha de negligência, não é o prefeito passado, o outro prefeito antes dele, a história da estrutura do município foi uma história que não fez uma coisa saudável dentro da estrutura administrativa. Pra você ter uma ideia, ao longo do tempo, foram feitos diversos desvios de função. A pessoa passava para motorista e virava enfermeiro. Chegou um ponto que isso é grande demais dentro do município, é enorme. E às vezes acontece pela própria necessidade de obra qualificada, né? Ou seja, para você cumprir uma outra coisa, ou seja, fazer algo de nobre para a população, acaba incorrendo em erros. Eu lembrei agora um tempo que o prefeito de Manuel Ribeiro, prefeito de Porto Acre, de Plástico de Castro, nos anos 80 ainda, ele foi acusado de uma série de irregularidades, de contratar sem concurso público, de fazer remanejamento de verba de forma inadequada, enfim. Aí eu liguei para saber a versão dele. A denúncia foi feita pelo presidente da Câmara. Ele disse, olha, tudo que você falou, tudo que ele denunciou é verdade. Agora, a mesma lei que me impede de contratar sem concurso público, me obriga a oferecer serviço de saúde. Eu vou fazer o quê? Daqui que eu faço concurso público, obedecer todos os prazos e tal. As pessoas podem ter morrido de amíngua. Então, uma série de complicações, você tem razão. É um determinado tipo de lei que complica ainda mais a situação do gestor público. É verdade. E é esse o dilema lá agora. É precisamente esse o dilema a ser enfrentado. Como essa história de negligência e despreparo desarrumou a gestão, lentamente, sem se perceber, os gestores comprometeram todos os recursos para essa área. A maior despesa de um município, você sabe muito bem, até melhor que muitos prefeitos. O pessoal. Né? Que a maior despesa que se tem no município é com o pessoal. 60% de tudo que se arrecada, FPM, IPTU, ITBI, ISS, contribuição de melhoria, suas taxas e outros arranjos que o município tem,
para se sustentar, arranjos econômicos para se sustentar, o que vai fazer? 60% de tudo isso que ele arrecada é para pagar pessoas. Sobra 40%. Desses 60%, 6% é para a Câmara. É direto. Automático. Automático. De tudo isso aí que sobrou, dessas receitas, ele tem 25% para a educação das receitas, 15% para a saúde, mais as outras despesas que são vinculadas. O que sobra ele vai pagar pessoal. Vai pagar pessoal. E aí é o seguinte, quando diz a lei de responsabilidade fiscal, a sua folha de pagamento e as outras despesas com o pessoal atingiu o limite de 54%, você não pode fazer mais nada. Mãos atadas. Mãos atadas. Lauro, foi um prazer recebê-lo aqui, o papo está agradável, mas infelizmente nosso tempo acabou. Eu quero agradecer e parabenizar pelo trabalho realizado em Porto Acre. Obrigado, tá? Fico à disposição. Prefeito, foi um prazer também. Vamos torcer para que dê tudo certo, o pessoal possa receber o mês de dezembro e também o 13º em dia. Eu que agradeço e a gente quer garantir isso, apesar da dificuldade que nós temos, mas os nossos servidores sem dúvida vão estar recebendo seu 13º, nós vamos estar encontrando soluções para enfrentamento dessa crise. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Sucesso. Sucesso. Conversei aqui com o prefeito de Porto Acre, Carlinhos Portela, do PSDB, e com o secretário municipal de administração, Lauro Fontes. Depois do intervalo eu volto com mais uma boa entrevista. Não precisa mudar de canal, continue com a TV Rio Branco e o SBT. Nós temos o melhor para você. Até já.